Bom dia, estamos aqui começando a nossa semana, essa semana tensa para todo o Brasil, né? Na porta da Replan, refinaria aqui de Paulínia, a maior refinaria de petróleo do Brasil, onde a categoria dos petroleiros inicia uma semana de lutas, né, com uma atividade, uma manifestação aqui na porta da refinaria, né? Eu estou aqui com o Bob, que é petroleiro, do Sindicato dos Petroleiros, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê dessa atividade, né? Por que todo mundo está enfrentando aí tantas dificuldades ao longo dessa última semana por conta da greve dos caminhoneiros, né? E essa é uma greve que tem toda uma disputa de narrativa em torno dela, toda uma disputa de sentidos, e é muito importante que fique claro para as pessoas o porquê da variação dos preços de combustível que a gente está vivendo nos últimos tempos, os aumentos, né, os múltiplos aumentos, né, mais de 100 aumentos aí no período recente, né, e o porquê que isso está acontecendo e efetivamente de que maneira a gente pode, enquanto sociedade que está em sua ampla maioria apoiando a paralisação dos caminhoneiros, pensar soluções para essa crise que a gente está vivendo, que sejam soluções que aumentem a justiça social nesse país, que aumentem a justiça na produção energética, na distribuição de derivados de petróleo no Brasil. Vou passar então para o Bob, para ele poder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Bom dia, galera. Sou o Arthur, mais conhecido como Bob. Sou do Sindicato dos Petroleiros aqui da região que representa a galera da Replan. O que acontece, pessoal? Desde que o Pedro Parente, o atual presidente da empresa, assumiu a presidência da companhia, ele adotou uma lógica de formação dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, que leva em consideração a paridade com o barril de petróleo internacional e com o dólar. Com isso, qualquer perereco que dê lá fora, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, no Canadá, etc., faz com que o preço aqui varie. E varie para cima. Nesses últimos 2 anos, como o Pedro Tourinho diz, já foram mais de 100 aumentos. Os combustíveis estão 30%, 40% acima do aumento da inflação. Então, só para ter uma dimensão de como isso está sendo lesivo. E essa lógica de preços, essa lógica de formação dos nossos preços, como faz a produção interna ficar mais cara ou para e passo com a produção estrangeira, levou ao aumento das importações. Para todo mundo ter uma ideia, 2016 tinha cerca de 50 a 60 empresas cadastradas na ANP que faziam importação de combustível. Hoje são mais de 200 empresas. A importação ela já está em 30% da nossa demanda. E as refinarias, por outro lado, por essa lógica de preços, elas baixaram as suas cargas. Hoje dá para dizer que as refinarias do sistema Petrobras estão com uma carga média de 70% da sua capacidade total. Então quer dizer, se aumentar a capacidade das refinarias para próximo ali dos 100%, que era praticado antes do governo Temer assumir, nós poderíamos reduzir a importação e, com isso, reduzir os valores todos que a gente está pagando nesses combustíveis. A gente defende um combustível com preço justo, gás de cozinha com preço justo e que leve em consideração os custos nacionais, custo de mão de obra, custo dos recursos naturais, todas as questões que estão envolvidas, mas sem precisar da paridade internacional. Para ter uma ideia, vocês devem se lembrar quando passou lá o tal do furacão Harvey nos Estados Unidos. Quando passou o furacão Harvey nos Estados Unidos, houve aumento do preço dos combustíveis aqui para nós. Desde o ano passado, nós já importamos mais de 7 bilhões de reais em diesel dos Estados Unidos. Por quê? Por causa da lógica de preço. Se a gente adotar outra lógica de preço, nós conseguimos produzir mais barato, né? Atender a demanda que está existindo hoje e, para conseguir atender a demanda futura, nós temos vários projetos de refinarias que estão interrompidos por causa dessa crise toda que nós estamos vivendo, mas continuando os projetos, nós conseguiremos atender a demanda nacional e ainda por cima exportar gasolina e diesel. Então é importante que se mude toda essa lógica da Petrobras. Nós aqui estamos solidarizando com os caminhoneiros, porque chamar exército para tratar greve é uma coisa que nós somos completamente contrários, né? Já fizeram isso com greves nossas, inclusive, dos petroleiros. E queremos que interrompa essa política. Só para finalizar, como eu disse, por causa dessa lógica de preços, as refinarias estão produzindo menos. As refinarias estão produzindo menos, o senhor Pedro Parente já botou 4 refinarias do sistema para vender. 2 na região sul
2 na região Nordeste. Ele quer criar 2 monopólios privados, né, fora do controle do governo, fora do controle da população, nessas 2 regiões. Vai vender as refinarias a preço de banana e a partir daí, meus amigos, minhas amigas, a gente perde completamente o controle sobre o preço dos combustíveis. Se vender as refinarias, essa lógica que eu falei vai piorar muito mais. Vai aumentar muito mais o preço dos combustíveis. E aí, para nós, é o fim do mundo, né? Agora, falando um pouco sobre o governo. O governo fez uma promessa aí para os caminhoneiros de baixar alguns impostos, de segurar o preço. Essa proposta é muito ruim. Na nossa visão, é muito ruim. Primeiro porque ela não ataca o problema de verdade. O problema de verdade é a lógica de preço.